Olá, galerinha do canal, tudo bem? Sou eu aqui de volta com vocês. Hoje a gente vai conversar, bater um papo legal sobre um assunto que deixa muita mãe, muito pai desesperado, que são as cólicas do recém-nascido. Se você quer assistir, gosta desse assunto, quer saber mais informação, fica comigo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vem comigo! Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cólica, né? É um assunto, assim, meio apavorante, né, para muita gente. Mas que, assim como os outros, também passa, tá? As cólicas no recém-nascido, galera, geralmente costumam aparecer após os primeiros 15 dias do recém-nascido. Passando esse tempo, o bebê pode começar a apresentar cólica. Não é, assim, garantido que todos os bebês vão ter cólica, mas a maioria sim, tá? E é uma coisa assim muito comum. O que acontece? O bebê começa a ficar mais irritado, começa a chorar mais, começa a contorcer o corpinho e a encolher e esticar as perninhas. Isso indica que ele está com dorzinha abdominal. Então ele faz esse movimento das perninhas, né? Esticando e encolhendo as perninhas para poder aliviar. Ele mesmo já tenta aliviar dessa forma, mas como ele é pequenininho, ele acaba não conseguindo. E aí, os pediatras costumam receitar alguns remedinhos, tá? Que eu não vou especificar aqui no vídeo, mas os pediatras, eles indicam alguns remédios para poder aliviar, né, essa dorzinha na barriga. Mas tem algumas coisas que nós podemos fazer também para ajudar. São elas: a massagem, tá? Uma ginásticazinha que a gente faz com os recém-nascidos, que a gente pega a perninha, né, estica até o nosso corpinho, volta até a barriguinha do bebê, estica, volta. Só esse movimento aqui já alivia bastante as cólicas. Outra coisa que a gente pode fazer também para dar uma aliviada nas cólicas é colocar o bebê de barriga em barriga com a gente. O próprio calor nosso, do nosso corpo, em contato com o bebê, já também alivia essas dores, que é bem incômodo para o bebê e ele não sabe falar, então ele vai chorar mesmo, tá? Os choros de cólica geralmente são gritos, é a dor. Então dá para diferenciar bastante da fome, tá bom? O que mais que a gente pode fazer? Tem alguns alimentos, né, alguns médicos, né, isso não é um consenso, não é 100%, né, não é um consenso comum. Mas alguns médicos falam que a gente precisa ficar de olho na nossa alimentação para as mamães que amamentam, né? Então a gente deve, assim, evitar certos alimentos, que são eles, os derivados de leite e leite, tá? São eles também refrigerantes, a gente deve evitar. Alimentos muito condimentados, tá bom? Pelo menos nesse início. Veja bem, não é cortar os alimentos, é evitar, diminuir o consumo, evitar o excesso desses alimentos, tá, gente? Não tô falando aqui para ninguém parar de comer, porque também não adianta, porque as cólicas é comum no recém-nascido pela imaturidade do seu sistema digestivo. Então, é do próprio organismo do bebê. E geralmente após os 3 meses, isso tende a diminuir e até acabar definitivamente as cólicas. Para a paz mundial, né? Porque a mãe não dorme, a mãe não come, a mãe não faz nada quando o bebê tá com crise de cólica, não é mesmo, pessoal? Tem uma outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode pegar uma fraldinha de pano, dar uma aquecida na fralda. Veja bem, gente, é uma aquecida. Não é para deixar em temperatura para queimar a pele do bebê, não, tá? Pega um ferro de passar, dá uma aquecida na fralda, espera um pouquinho. Em contato com o seu braço aqui, ó, vê se está uma temperatura confortável. E aí coloca na barriguinha do bebê. Isso também ajuda a aliviar a cólica, tá bom? E uma coisa também que eu não vou recomendar, que os médicos também não recomendam, é o uso de chás. Bebê recém-nascido não deve tomar chá, tá, gente? E assim, não dê nada ao seu bebê antes de consultar o seu pediatra de confiança, tá bom? Não só chá, mas remédio que os conhecidos falam. Gente, usa isso, dá aquilo, eu sempre dei. Primeiro consulta o pediatra, tá bom? É muito importante não sair dando remédio que a gente não sabe que efeito vai ter no nosso filho. Cada organismo é um organismo, tá bom, pessoal? Então, galera, mais uma dica também que eu vou dar pra vocês na hora do bebê dormir. Porque quando o bebê tá com crise de cólica, é mais complicado dele dormir, tá? Então, se você passar por isso,
você pega o bebê, coloca de bruço, tá? Barriga para baixo, aqui no seu braço, tá? Uma perninha para um lado, uma perninha para o outro. Apoia ele aqui no seu braço, a cabecinha aqui, ó, nessa volta do cotovelo, que ele vai conseguir adormecer, tá? Na maioria das vezes, sim, porque também é uma posição que aquece a barriguinha do bebê e ele fica confortável, seguro. Então ele acaba conseguindo pegar no sono. Era assim que eu fazia com os meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, como a maioria já sabe, e eu passei por isso com os 2 filhos. Com a minha filha mais velha, Maria Clara, foi assim, horrível, porque ela tinha crises de cólicas assim muito extensas, geralmente começavam no final da tarde e ia até 11 horas da noite. E com ela, gente, não adiantou nenhum remédio, não adiantou cortar a alimentação. Então o que atuou mesmo foi a nossa paciência e esperar o organismo dela amadurecer para poder passar as cólicas. As cólicas da minha filha foram passar 1 semana antes dela completar 3 meses de idade, tá? Então foi muita paciência, respirar fundo. É complicado, eu sei como é, tá? Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, até pra poder dar um abraço de conforto, porque eu passei por isso. Com meu filho João Gabriel, que tem 2 anos hoje, ele também teve cólica, tá? Mas foi bem mais ameno do que com a minha filha. Os remédios por si só já ajudaram a diminuir as cólicas. Então foi um processo assim mais tranquilo, vamos dizer assim. E eu já tinha experiência com a minha filha mais velha, então eu já sabia que eu tinha que passar por isso e que 1 hora ia passar. Acredita em mim, gente, 1 hora isso vai passar. Filho é igual videogame, a gente vai só passando de fase. Não quer dizer que a próxima vai ser mais fácil, tá? Mas é assim mesmo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Fica ligadinho aqui no nosso canal, deixa bastante like, se inscreve e não perca os próximos vídeos, tá bom? Um beijo! Menina, que lucidez, hein? Falando de cólica, olha, ainda bem que não me chamou. Eu não tenho essa lucidez falando de cólica, não. Deus me livre falar de cólica. Falar de cólica pra mim é um negócio que Deus me livre. É pagar os pecados todinho. Se cólica fosse uma pessoa, já tinha dado como passar pra bater de cachorro, já tinha acabado com isso. Menina, a Carla fala muito bem. Graças a Deus.